Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida que permaneceu e não foi embora. Ficou. Amém? Finalizamos na semana passada. Dentro dos atributos comunicáveis de Deus, o conhecimento de Deus. Agora nós vamos começar a trabalhar a sabedoria de Deus. Pastor, conhecimento e sabedoria não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E você vai ver que o conhecimento você adquire. Olha, o irmão está até lambendo o papel. Eita, meu Deus. Ô, irmão, pega uma colher de açúcar lá, vai. Justifica, vai, justifica. Eu que não vou minha barriga vai ficar no papel, isso aí justo. Atributos comunicáveis à sabedoria de Deus. Esse é outro atributo intelectual de Deus. Nós já demos a estrutura há alguns domingos atrás. Juntamente com o conhecimento de Deus, Deus possui também sabedoria. Ficamos maravilhados quando vemos num homem a resolução de um problema, ou em sua resposta a uma pergunta difícil. A gente vê bastante isso nos evangelhos. As pessoas ficavam maravilhados, espantados quando Jesus Cristo... mas a gente entrega o dinheiro para César? Espera um pouquinho, mostra uma moeda aí. O que está aparecendo aqui? Não é César? Então dai a César o que é de César. O que dai a Deus o que é de Deus. E as pessoas ficavam maravilhadas. E a gente fica quando vê alguém respondendo alguma coisa ou resolvendo um problema de uma forma humana. Se nos espanta a sabedoria humana, que poderia então ser dito da sabedoria divina, que possui um caráter infinito, deveríamos ficar espantados, mas deveríamos receber essa sabedoria como inquestionável. É algo que eu estava conversando com a Shirley aqui. A gente começa a questionar por que Deus fez desta maneira. Uma coisa que, por exemplo, eu vejo lá na minha esposa, quando ela está fazendo a comida lá, fazendo o almoço, alguma coisa assim, ela fala, não vem querer lavar a louça, não vem querer fazer nada, porque agora eu estou aqui executando um trabalho. É assim, tá? Normalmente quando uma pessoa está executando um trabalho, duas pessoas querendo pilotar a coisa não funciona. Você pode até auxiliar, se a pessoa assim o quiser. Mas em relação a Deus, não tem como você auxiliar Ele em nada, a menos que Ele te comissione a tal. A beleza do caráter de Deus está estampada em cada um dos seus atributos, que se complementam mutuamente. Nós temos visto ao longo dos domingos que... o irmão Cláudio estava reclamando que eu não olhava para ele. Hein? Como nós já falamos, o caráter de Deus ele é composto de uma série de elementos que eles se completam. Então Deus ele consegue ser irado e ser amoroso ao mesmo tempo. Nós como seres humanos não temos essa facilidade. Então a gente não consegue. O que a gente faz é irado no momento, aí depois se arrepende para tentar ser bondoso no outro momento. Por isso que tem esses dias comerciais. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia disso, dia daquilo. Por quê? Você faz caca o ano inteiro e aí quando chega no dia das mães ou dos pais, você tenta resolver. Olha, eu comprei esse presente para você. Então quer dizer que você me perdoou por tudo, né? Agora só ano que vem de novo que eu vou te dar algum tipo de satisfação. A beleza do caráter de Deus está estampada em cada um dos seus atributos que se completam mutuamente. Já estudamos sobre o conhecimento infinito de Deus até semana passada. E agora passaremos para o conhecimento aplicado, que é a sabedoria. Primeira definição para você do que é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado. Lembra de benignidade e bondade que eu falei para vocês? Benignidade, você tem aquele impulso, vê uma situação, que nem a Raiane estava aqui, eu perguntei, cadê o seu pai, Felipe? Aí ele falou assim, ele estava sem dinheiro para colocar combustível. Aí a Raiane falou assim, isso até me dói.
Isso é benignidade. Agora, se à noite, e aí você jogou, eu vou ter que usar esse exemplo, né? Se à noite, entendeu? Se até à noite você não ligar para ele, ou vocês não ligarem para ele e assim, olha, seu André, você quer que a gente passe aí para pegar o senhor? O senhor quer que eu deposite o dinheiro na tua conta agora para você pôr combustível? Aí vai ficar só onde? Na benignidade. Se você tem uma atitude, passa a ser bondade. Falo para vocês, olha, as crianças precisam se alimentar na favela. Se você traz bondade, senão vai ficar só na emoção. Tadinha das crianças. As crianças estão lá com fome, os favelados estão com fome. Ai, ai, ai. Aí você vai lá no restaurante, come 1 quilo de comida, vai embora, dá aquele cochilão na tarde, esquece, não lembra de mais nada, tá? Conhecimento aplicado chama-se sabedoria. A sabedoria de Deus pode ser concebida como sendo um aspecto particular do seu conhecimento. Em Deus, o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito. Conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Perdi. Conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa, ainda que estejam intimamente ligados. Vemos exemplo disso nos dons que Deus dá aos homens, pois Deus fala do conhecimento e da sabedoria como dons diferentes, mas muito relacionados. Primeiro texto, 1 Coríntios. Sai do profeta menor para você não ficar tão triste. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Porque a uma é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 9 também. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. E aí o Senhor, Ele dá dons específicos para pessoas. Não quer dizer que você não tenha mais ou não possa ter mais que um dom. Mas naturalmente você não vai ter todos os dons. O que aconteceria se você tivesse todos os dons? Seria perfeito. Eu sou o melhor, eu sou ungido, sou especial. Ó, soberba, só ia crescer. Fica que nem aquele pavãozão, né? Abria o leque. Por isso que Deus, Ele dá uma partícula para um, uma partícula para outro, uma partícula para outro. Nem todos sabem cantar, o irmão Cláudio sabe. Nem todos sabem pregar, eu estou tentando. E aí a gente vai caminhando como o corpo se completando. Com Deus não é assim, porque Ele é o autor de todos os dons, Ele tem todos. Daniel 5,14. Pastor, o senhor prometeu que não ia nos profetas, mas eu vou. Daniel, depois de Ezequiel, esse é fácil, vai. Ezequiel 5,14. Irmão Cláudio? Daniel 5,14. Posso? Pode. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. É a figura do rei, que eu acho que era Belsazar, não lembro se era Nabucodonosor ou Belsazar, em que ele identifica o espírito de sabedoria, de excelência dentro da vida de Daniel. Mais um, Isaías 11:2. Volta. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. De quem ele está falando? Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que aconteceu no batismo dele, João Batista? Pousou não foi uma pomba. Como uma pomba, tá? Por que como uma pomba? Porque quando o evangelista ele vê aquela cena, ele tenta estabelecer uma comparação. Então ele fala que é algo como uma pomba, que é algo que acontece também lá em Atos, quando as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo, e vi línguas como de fogo, não é línguas de fogo,
Línguas como de fogo. É como ele enxergava, é como ele estava entendendo. Pastor, porque como uma pomba, não como uma águia? Ué, sei lá, ué. Porque quando ele olhou, qual que é o tamanho de uma pomba e qual é o tamanho de uma águia? A águia é bem maior. Tá, mas quando ele viu aparentemente uma coisa grande ou uma coisa pequena? Então ele deu o nome de pomba, podia ser pardal, rolinha, não sei se ele gostava mais de pombinha. Provavelmente mas eu digo assim, porque sempre se falou muito, mesmo em Isaías, na águia, né? Tal, que voarão, caminharão, não se fatigarão, tal. E aí... ele escolhe uma pomba. Uma pomba. Por que pomba, Edilene? Sim, não sei. Pensa um pouco. Que animal as pessoas mais pobres sacrificavam? Agora lembra do Evangelho de João, quando Jesus pega o chicote e sai dando pancada em todo mundo? Ele brigou com quem depois? Com os vendedores do quê? De boi? De quê? Estava sendo impedido os pobres de adorar ao Senhor. Então a figura da pomba é a figura do sacrifício. Isso aí eu não sabia, foi do Senhor que deu discernimento agora. Não é que eu sou sábio, não. Você perguntou, entendeu? O Senhor me falou agora, entendeu? Tá, amém. Eu também entendi, tá? Eu dei uma resposta superficial para você, até que a minha mente processasse o que Deus estava falando, tá? Tá? Não sou super sábio não, gente. Que é isso? Nem sempre esses dons se encontram juntos, conhecimento e sabedoria. Um homem inculto pode demonstrar sabedoria em grande medida se comparado a uma pessoa que é erudita. Quantas pessoas que você conversa e elas demonstram sabedoria sem ter estudo? Você pergunta para a pessoa alguma coisa, a pessoa ela pega e te dá uma instrução em que você fala: nossa, nem estudou. O que aconteceu com Jesus quando ele estava conversando com os sacerdotes no templo, lá na idade de 12, 13 anos? Deu aula. Ele deu aula. Como que ficaram os sacerdotes? De boca aberta. Espantados. Espantados. E eles ficaram espantados com o quê? Quanta sabedoria. Quanta sabedoria. A figura de Salomão. Ele estava fazendo um jogo, estava lá, chegou uma mulher e contou uma história para ele, duas mulheres, uma com um bebê morto e outra com um bebê vivo. E eles chegam e falam assim: Salomão, aconteceu a seguinte coisa, nós dois parimos ontem. Nós duas parimos ontem. É porque quando eu falei a referência a homem masculino, como eu estou falando, fica estranho, eu falei primeira pessoa ou duas, é por isso, tá? Nós duas parimos ontem os nossos filhos. Claro, eu tenho que justificar, quando eu sou ungido, né? Além de tudo, eu tenho boa audição, viu? Você fala, eu ouço, né? Voltando, antes de eu ser interrompido pela Shirley, tá? Salomão estava reinando. Vêm duas mulheres e dizem: nós parimos ontem, nós moramos na mesma casa e eu coloquei o meu filho na cama e deitei do lado dele. Ela colocou o filho dela do lado dela e ela deitou do lado dela. Só que de noite ela deu uma roncada e aí virou para o lado e deitou em cima da criança e matou a criança. A criança morreu asfixiada. O que ela fez? De madrugada pegou o filho dela morto, colocou no lugar do meu filho, pegou o filho vivo e pegou para ela. Agora ela está dizendo que o filho é dela, eu estou dizendo que é meu, eu sei quem é o meu filho. E aí Salomão olha e fala: e você? E aí ela fala: não, ela está mentindo e tal. Vamos fazer o seguinte, traz uma espada aqui. Eu vou pegar essa criança, dou na cabeça dela e racho ela no meio, pego metade e dou para uma mãe e metade para outra, nenhuma nem outra ficar com a criança. Qual a resposta da mãe verdadeira? Não. Eu prefiro que essa criança fique viva com ela do que morta, metade nas minhas mãos. Por que Salomão deu uma resposta sábia como essa? Porque quando ele estava lá na inauguração do templo, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Entende? Então sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Você pode ter uma e não ter a outra. Os homens adquirem conhecimento por meio do estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Com o passar do tempo, você vai conhecendo mais de Deus.
Conforme você estuda, conforme você ouve, conforme você se especializa, conforme você busca mais, você adquire conhecimento. Você está adquirindo sabedoria? De jeito nenhum. Como utilizar isso? Aí é Deus, sabedoria. Os homens adquirem conhecimento por meio do estudo, mas a sabedoria é resultado do quê? Conhecimento, relacionamento com Deus, oração, manhãs na presença do Senhor ou dias na presença do Senhor, oração, 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 oração. É assim que você desenvolve um relacionamento com Deus. E aí você começa a entender quando Ele fala de algo na palavra e o que Ele está querendo dizer. Isso não tem escola que vai ensinar esse tipo de coisa. Não há discipulado, nem nenhum tipo de faculdade que ensina isso. O que ensina isso é Deus, pelo relacionamento com Ele. Ele é o professor, Ele é que concede. Porque se assim não fosse, Salomão nem tinha pedido. Ele ia estudar. O primeiro é teórico, conhecimento. O segundo é prático. Normalmente a sabedoria usa o conhecimento para servir a alguns propósitos determinados. O conhecimento é o entendimento das regras gerais, enquanto a sabedoria é o extrair conclusões das regras particulares para um propósito definido. Então, conhecimento fala do âmbito geral. Como aplicar isso? Você precisa de um treinamento específico. Esse treinamento específico, novamente eu falo, relacionamento com Deus. Você tem que orar mais. Eu tenho que orar mais. Nós temos que orar mais. Para que Deus, quando Ele falar, e Ele fala sempre, Ele não se cala. Até estava falando essa semana, você sabe por quê? Menos para a pessoa que eu falei, né? Por que tem essa folha em branco aqui, ó? É para dividir o Novo Testamento e o Antigo Testamento, é isso? É silêncio. Silêncio de Deus. Ele parou de falar depois do último profeta para voltar a falar a partir de João Batista. Silêncio de Deus. Chama-se silêncio intertestamentário. Silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus já tinha sido trazido os profetas, executado os juízos, as pessoas não ouviram, voltaram da Babilônia, começaram a querer corrigir, não corrigiram, uma bagunça tremenda, e Deus, Ele se cala. Por quanto tempo? Por quanto tempo? 400 anos. 400 anos. Pastor, Lembra que eu falei da profética que era até 600 antes de Cristo? Então fica dos 600 até o 0. Fale, querido. e aí, assim, a gente está aguardando a volta de Cristo. Vai ter também um período de silêncio e depois começa tudo de novo? Não. Daqui é para o fim. Nós estamos caminhando. A palavra já nos foi revelada. Então, apesar de não haver profetas no sentido de Antigo Testamento nos falando, vocês têm as Escrituras falando com você. Então nós, como pessoas que temos o Espírito Santo dentro de nós, pessoas que o Senhor, como o tabernáculo de Davi, estão sendo restaurados, quando você lê as Escrituras, você entende. Não há necessidade. Se as coisas estiverem acontecendo, olhar para o alto e saber que a vinda de Deus Tá? está próxima. As pessoas... Nós estamos ouvindo as notícias que ia acontecer. As pessoas, quando chegaram para Jesus, falaram para ele assim, dá-nos um sinal. E ele respondeu para eles assim, vocês sabem olhar para o céu e verificar com o vermelho do céu se vai chover ou não. Ou mesmo para nós hoje, você sabe sair aqui, olhar para esse céu sem nuvem, e você vai falar assim, esse dia é um dia frio, é um dia que vai ser de chuva, é um dia do quê? Calor e secura pela nossa Brasília, que tem um nível de umidade mais... Você sabe identificar isso e não sabe identificar o que Deus está falando nas Escrituras? Então não haverá um tempo de interlúdio, entendeu? Quando Cristo voltar, e aí tem uma série de coisas que na época acho que você não estava com a gente, nós trabalhamos com escatologia, está lá no site, eu não tenho como retomar isso. Tem uma série de ideias de fim de mundo, como vai ser, tá?
A ideia ortodoxa, a ideia mais bíblica é que nós já estamos vivendo esse tempo de dores, porque não é um tempo fácil para os cristãos. Nós vivemos um tempo aqui de muita facilidade, mas há pessoas na terra que estão sofrendo demais. Convido você a entrar na internet, site Missão Portas Abertas. É algo que eu salpico para vocês nos devocionais todos os dias, tá? Tá lá. O que as pessoas sofrem por dizer eu creio em Cristo. Fale, Vinícius. Não, esses dias eu estava lendo, eu não sei em que livro que está esses versículos, mas falando que os céus que nós vemos, que Deus vai enrolar como uma cortina. Simbólico. E o outro, acho que é nos evangelhos mesmo, né? É Jesus falando, né? Que ele veio e ele não... que nenhum tio e nenhum tio, nenhuma vírgula deixar de se cumprir. Algo assim. Literal. Seria retirada, né? Que ele veio para cumprir tudo que está escrito. Então, nenhum tio, tinha outro termo, não sei. Tá, você misturou dois termos, tá? Primeiro, ele fala que ele veio para cumprir a lei e não para abrogar, ou seja, para deixar de cumprir. Ele vem ensinando as pessoas que todo o cumprimento da lei, e nós estamos falando de Deuteronômio basicamente... Não importa, tá? Basicamente, Cristo está falando assim que ele veio para cumprir a lei toda que foi explícita em Deuteronômio. Deuteronômio é repetição da lei que foi dada depois de Êxodo, tá? Então, a base da teologia judaica, ela vem em cima do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Então, Jesus fala, eu vim para cumprir e não para abrogar, para deixar de cumprir. Nem para falar assim, olha, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo outro. E aí o outro texto que você acabou fundindo não vai deixar de se cumprir nem um tio, nem um C cedilho, sei lá o que é. Tem nos evangelhos e também tem Apocalipse, tá? São 2 textos que falam sobre o cumprimento das escrituras. Nada do que Deus disse vai acontecer, vai deixar de acontecer. Porque nenhum dos planos dele, Jó 42:2 diz, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. É até um outro semelhante a esse do céu, que ele fala, né, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras vão se cumprir. Sim, tá? Tudo que ele determinou vai se cumprir, tá? Mas aí eu volto no que nós estamos falando, em que esse entendimento, ele é dado pelo Espírito à minha pessoa e à sua pessoa. Você não precisa, entenda o que eu vou te dizer para você, você não precisa de um sacerdote para intermediar nada para você. Por que existe a figura do pastor? Porque Deus determinou essa figura de uma pessoa que vai receber um conhecimento e entendimento, ter esses lampejos aí de entendimento para o quê? Ajudar a pessoa a continuar caminhando. Eu sou apenas um facilitador, mas eu não carrego você nas costas. A figura do bom pastor que carrega a 100ª ovelha é a figura de Cristo, não sou eu. Eu ajudo vocês, mas eu não carrego vocês. Quem carrega é Cristo. Aí eu não tenho como, não consigo nem eu me carregar. Se eu tivesse que escolher alguém para carregar, eu queria carregar a minha esposa e a minha filha. Não ia ser você. Mas eu não consigo nem eu me carregar. Então a gente precisa da figura de Cristo. Mas a minha pessoa é o quê? Um facilitador. Gostei bastante que eu não contei para todos, mas eu estou ajudando lá na faculdade onde eu dou aula. Então eles me pediram para eu ser o gestor. Entendeu? Então o que é o gestor? É simplesmente um facilitador do trabalho das pessoas, para que as pessoas elas possam receber os instrumentos necessários para que elas possam caminhar. Eu gosto bastante desse título, gestor. É isso que eu sou para você, entendeu? Então você está com uma dúvida, eu te ajudo, eu te dou alguma direção, não vou definir para você, que a gente estava lá fora. Gestor em toda a área. Então eu lá conversando com a Edilene, eu vou trocar os pneus. Aí eu fui lá olhar, olhei os pneus da frente, olhei os de trás, realmente os da frente estão ruins. Os de trás, não, os de trás ainda dá para rodar uns 5.000 quilômetros, pelo menos. Tá? Então eu falei para ela, a sugestão que eu dou, em vez de você trocar os 4, você joga esses 2 que estão piorzinho para frente, compra 2 novos. Ah, mas o step está novo, então compra só um e coloca um dos usados para lá. Vai economizar R$800. Eu facilito para ela. Ah, mas eu quero comprar os 4. Compra. Entendeu? Ela não falou que vai comprar, entendeu? Mas a minha função é o quê? Mostrar um caminho, mais nada, tá? Os homens adquirem conhecimento por meio de estudo, mas a sabedoria é resultado do conhecimento íntimo com Deus. O primeiro conhecimento,
Ele é teórico e o segundo é prático. Normalmente a sabedoria usa o conhecimento para servir a alguns propósitos determinados. O conhecimento é o entendimento das regras gerais, enquanto a sabedoria extrai conclusões de regras particulares. A sabedoria, conforme eu já disse, é o conhecimento aplicado. No caso de Deus, que é o nosso estudo, a sabedoria dele é infinita, porque o conhecimento dele também é infinito. Então, ele sendo sábio, ele toma a melhor decisão para a minha vida e para a sua vida, porque a decisão dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que você não entenda, tá? No caso de Deus, em que a sabedoria é infinita, está pressuposto também um conhecimento infinito. Em Deus, a sabedoria não pode existir sem o conhecimento de todos os fatos pertinentes ao propósito. Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Para que Ele possa ter uma sabedoria perfeita, Ele tem que saber de tudo. E Ele é o quê? Onisciente. Então, você vê que os atributos de Deus, eles vão o quê? Se completando. Tanto a sabedoria como o conhecimento são imperfeitos no homem, mas em Deus eles se caracterizam por sua perfeição e infinitude. A sabedoria é o atributo de Deus por meio do qual o próprio Deus produz os melhores resultados. Lembra de Jó? Jó, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde, perde os seus filhos, e aí ele firme. O primeiro discurso dele com a mulher dele é: você age como uma louca. Nós temos que aceitar o bom de Deus, como nós temos que aceitar o mal de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí os amigos dele vêm e ele passa, não se diz quanto tempo aquela história acontece, se foi um mês, um ano, 10 anos, não dá para saber, tá? Mas é um tempo que não é curto. E aquele homem está lá sem família, sem bens, sem filhos e sem saúde, sentado no meio da cinza, com um caco de telha, coçando. E aí chega 3 vozes do inferno, enviado por quem? Por Deus, por Deus. Uma voz do inferno enviada por Deus para começar a questionar Jó. E Jó vai sendo questionado, e vai sendo questionado, e vai sendo questionado. Até que uma hora Jó começa a responder. E Jó começa a mostrar que ele é sábio, que ele conhece e tal. Até que Deus começa a falar. Jó, aonde você estava quando eu construí, eu criei todas as estrelas? E aí ele dá o nome de algumas estrelas. E aí dentro da nossa linguajar, Jó, onde você estava quando eu peguei e fiz as listrinhas na zebra? Ou eu pintei o lírio do campo com um branco maravilhoso? Onde você estava? E aí Jó vai fazendo que nem aquelas ameixas. Sabe a ameixa de Natal? Ele vai assim, ó, murchando de vergonha. Porque essa cena deve ter sido uma cena meio Spielberg, de cinema, em que Deus fala diretamente com Jó num diálogo. Imagina que cena que deve ter sido isso. Jó não tinha nada a ensinar para Deus. Eu busquei conselho com você, Jó. Quem é você? Tá? Então Deus, ele não busca conhecimento nem sabedoria nos homens. E nós deveríamos entender que as decisões dele são perfeitas. Pastor, Fale. o livro de Jó, ele é literal ou ele é um mito? Há muito... Alguém falou que é um mito. Quem falou que é mito? Eu não sei se foi o pastor, alguém... Não há nenhum livro na Bíblia que é mito. Primeiro você tem que entender o que significa mito. E eu não tenho tempo para explicar isso agora, mas você tem que estudar o que é mito, o que é mitologia. Mito é alguma coisa que é criado por quem? Você acha que um livro que foi criado pelo homem está aí na Bíblia? Não. Então ele foi inspirado por Deus, como todos os livros, ele foi inspirado por Deus. Deus, ele vem trazendo uma situação, isso é uma vertente teológica da qual eu acredito. Isso é uma situação real de algo que aconteceu, que foi contado, não se sabe quem foi o autor. Alguns dizem que esse livro é um livro que está lá junto do Pentateuco em relação à idade.
É um livro bem complexo de estudo, tá? Mas dentro do meu entendimento, do que eu já aprendi, ele é um livro real, tá? Não é mito, tá? Não é mito na Bíblia, porque nada que está na Bíblia foi criado... Não, mito eu que estou falando. Tá? A pessoa disse que o livro não é real, não é uma história real. Em nenhum caso na palavra de Deus me dá respaldo para dizer que Deus inspirou um livro que não seja real. Porque ele não precisa de criar historinha. O próprio Jesus, quando ele falava dos exemplos, ele falava de coisas reais, ele falava de agricultura, ele falava de céu. Não tem porquê o mesmo autor de Gênesis a Apocalipse mudar a forma de escrever num livro só. Então, para mim, ele é real. Tá? Só uma dúvida, porque tem uma hora, acho que... Eu não quero falar de Jó não, hein, gente? Nós estamos voltando aqui do conhecimento de Deus. Só para tirar essa dúvida. Que ele fala assim, eu sei que Deus, o Senhor vai se levantar um dia do trono... É para restaurar a vida dele, né? Ou ele está se referindo à volta na época de Jesus? Qual é o versículo? Não sei. Não, que ele fala. Não, mas eu tenho que ler o versículo. Você me traz você falou, eu não sei o versículo. Eu tenho que ler o versículo. É bem no início do livro, que aí quando tudo aconteceu... Tudo bem, querida. Eu entendi. O que eu estou dizendo para você é que eu não tenho como te responder isso sem ler o versículo e ler o contexto do texto. Entendeu? Porque a gente tem esse costume de pegar um versículo e o que significa isso? Não significa nada. Um versículo fora do contexto não significa nada. Pode significar o seu devaneio, a sua ideia, mas não quer dizer o que o texto está dizendo. E a gente tem que começar, porque tal texto diz isso, mas o que está dizendo o contexto dele, que é o que é importante. Nossa literatura, nossa gramática portuguesa, nosso ensino de português é extremamente falho, porque as pessoas não leem contexto, elas leem frases. E aí aquele exemplo que eu dou, quando está lá no Fantástico hoje à noite, que for aparecer mais uma vez uma corrupção de alguém, aí eles vão jogar aquela carta no fundo lá, toda embaçada, e vão puxar o quê? Só o que eles querem que você leia, para você formar opinião conforme a Rede Globo quer que você pense. Tá? Mas aquilo está dizendo que é a verdade? Não. Tá? Marina Silva está defendendo o aborto e está defendendo a pedofilia e mais mau uso da maconha. Ela falou isso? Não. Ela está falando que ela quer instituir um plebiscito a respeito de: será que nós temos que legalizar pedofilia? Pedofilia não, legalizar o aborto e legalizar o uso de drogas como maconha? É muito diferente. Mas o que o cristão lê? Ela está defendendo isso e isso. Porque é isso que se recorta, tá? Então nós temos que começar a olhar dentro de uma situação. E você vê muito isso em Facebook, vê muito isso em mídia social, em que a pessoa joga a mensagem para você e você não está nem preocupado com o contexto daquilo. Tá? No caso de Deus, em quem a sabedoria é infinita, está pressuposto um conhecimento também infinito. Em Deus, a sabedoria não pode existir sem o conhecimento de todos os fatos pertinentes ao seu propósito, e ele, como ser onisciente, é muito fácil. Tanto a sabedoria como o conhecimento são imperfeitos no homem, mas em Deus são perfeitos. A sabedoria é o atributo de Deus, por meio do qual o próprio Deus produz os melhores resultados possíveis na minha vida, na sua vida, em qualquer situação. Se por algum acaso foi eleito o Lula de novo, foi decisão de Deus, porque o povo precisa disso. Por mais que você não entenda, você não aceite, e aí você pode pensar em Hitler, pode pensar em Mussolini, pode pensar em Torres Gêmeas, você pode pensar em toda sorte de aberrações que aconteceram durante toda a história, em que o Senhor, Ele orquestra para que as coisas aconteçam e cumpra o propósito dele, mesmo que você não aceite, mesmo que você não entenda. Mas aí, aceitar e abaixar a cabeça? Depende. Numa situação como que Deus traz um juízo, você não abaixa a cabeça no sentido de não fazer nada. Você abaixa a cabeça no sentido da ordenança dele e tenta se corrigir. Por exemplo, quando o povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor, para a Babilônia, a palavra do povo era: nós temos que nos rebelar e servir a Deus. Servir a Deus nada. Deus está mandando através do profeta: abaixa a sua cabeça. Nabucodonosor, quem enviou fui eu. E vocês vão ter que passar 70 anos no cativeiro. Se você tiver que passar 70 anos no cativeiro, passe. Mas você tem que mudar o quê? O seu meio de agir, para que depois, quando você sair do cativeiro, você seja uma pessoa diferente. Para mim só falta 14. Quem sabe? Eu espero que só falte 14.
e você mude depois dos 14. Eu espero estar vivo para poder contemplar essa bênção, mas você tem a oportunidade de fazer a diferença na sua vida hoje. E aí depende de você. E não adianta você querer esperar 14 anos como se você quisesse relacionar os 70, eu sei que você está falando brincando, mas você pegar 70 anos do cativeiro babilônico do povo de Israel e querer estabelecer isso pela sua vida. Aí você que está estabelecendo. Se for 10, se for 5, se for 7, aí é com você, tá? A sabedoria é um atributo de Deus por meio do qual o próprio Deus produz os melhores resultados possíveis. O conhecimento é o fundamento da sabedoria. Essas duas qualidades aparecem mencionadas juntas. Romanos 11:33. Tá calor, né, Helena? Esse blá blá blá, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Ele fala como duas coisas diferentes, e ele fala que tanto a sabedoria como o conhecimento de Deus são profundos. Quão insondáveis são os seus juízos. O que é isso, ser uma coisa insondável? Você não tem como definir de onde veio, por que está acontecendo isso. São insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Você olha para uma situação e fala, por que isso está acontecendo desse jeito, dessa forma? Por que Deus me abandonou? Não dá para você querer. Simplesmente você, como um cristão, você tem que entender que a situação que está ocorrendo é decorrente do seu pecado. E você tem que lidar com isso, aprender isso, mudar isso, tá? O que é esse plec-plec aí? Quem que está estalando o dedo aí? Os homens podem ter conhecimento sem sabedoria, mas nunca sabedoria sem conhecimento. E aí, na semana que vem, nós vamos estar falando sobre as características da sabedoria divina. Tem características? Tem. Pastor, de onde você tirou? Da palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina, porque Deus, ele nos revela os princípios da sabedoria dele, para que nós possamos olhar como um espelho, como um modelo, e nós possamos fazer o quê? Perseguir, tentar agir como? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa função aqui na terra é o quê? Buscar cada vez mais ser semelhantes a Ele. Essa é a minha obrigação e a sua obrigação. Semelhantes a Ele na sabedoria, no conhecimento, no amor, em todas as bem-aventuranças, em tudo, tentar ser igual a Ele. Nós vamos conseguir ser iguais a Ele? Nunca. Na época que Cristo nos levar, nós vamos ser iguais a Deus? Nunca. Nós vamos continuar sendo criatura, para sempre. Mas nós vamos ser um tiquinho melhor, tá? Um tiquinho melhor. Um pouco dos pecados, eles vão ser... Não, verdade. Todos vão ter ser tirados, todos os nossos pecados. Nós vamos estar perante o Senhor como o estado original da criação do homem, mas sem a possibilidade de cair. Não vai ter uma segunda chance daqui, que nem os filmes que a gente vê. Olha, filme 1, 2, 3, 4, 5, não vai ter a salvação. 1, 2, não. Quando o Senhor vier... acabou. Por isso que a gente tem que fazer o melhor trabalho possível aqui na terra, porque a gente não terá uma segunda chance, como assim dizem os espíritas. Você tem uma segunda oportunidade, tem uma terceira oportunidade. Não, não há outra oportunidade. É uma vida e depois com o Senhor. No inferno ou junto do Senhor, em Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor e pela Tua graça. Queremos, Pai querido, pedir que o Senhor mais e mais conceda-nos da Tua sabedoria, para que nós possamos buscar sermos semelhantes ao Senhor. É uma tarefa árdua, mas que o Senhor Jesus já trilhou o caminho, nós temos que apenas, Pai, seguir na mesma vertente, na mesma vereda. Que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos capacite a sermos iguais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.